Liturgia da Palavra, terça-feira, segunda semana da Quaresma. Aqui, um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, por meio de sua palavra, a eternidade. E essa palavra que é viva e está no meio de nós, que é Jesus, que no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 23, verso 1, os mestres da lei, ele vai dizer, o próprio Cristo dizendo, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. E nós vamos ver o sentido por que Jesus falara isso nesse momento, para quem lhe falou, e o que ele quis para com aqueles que estavam escutando, e o que ele quis também para as suas primeiras comunidades e para nós também, que somos comunidade e buscamos, na campanha da fraternidade, vivenciar o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. Com o lema da Carta de São Paulo, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, Efésios 2,14. Nós vamos trazer esse tema e a mensagem de Cristo para a nossa vida hoje, que nos sugere sempre avaliar, pensar, identificar caminhos para superar divergências, chamadas polarizações, que levam muitas vezes pessoas a se afastarem uma da outra, e nós temos que viver nesse tempo valorizando a unidade. Iluminai meus olhos, Senhor, guardai-me do sono da morte, que meu inimigo não possa dizer, triunfei sobre ele. Salmo 12, verso 4. Deus tem o coração aberto e disposto a acolher os que reconhecem e corrigem as próprias falhas. Celebremos com o sincero desejo de cultivar a humildade e a coerência no falar e no agir. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 10.16 a 20. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito. Corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão. Defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão branco como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 49. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reze comigo. A todos que procedem retamente,
eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso de novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Reze comigo. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste às costas às palavras dos meus lábios? Reze comigo. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu o calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Reze comigo. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reze comigo. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso de 1 a 12. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Reze comigo. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade. Criai em vós um novo espírito e um novo coração. Conferir livro das profecias de Ezequiel, capítulo 18, verso 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Nós caminhamos para mais uma semana da Quaresma, terça-feira, hoje, segunda semana, e nós temos que caminhar sempre guiados pelo ensinamento do Mestre, Jesus. E Jesus hoje vai chamar a atenção dos seus seguidores a partir de atos que eles estão vendo que não são bons exemplos, os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso muito forte na época, tinha autoridade sobre o modo de como interpretar a lei. Por isso Jesus vai dizer no capítulo 23, verso 1, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Então, Jesus Cristo, ele salienta isso dizendo, devemos respeitar essas autoridades, vamos respeitar essa igreja. É isso que Cristo quer falar, quanto ao ensinamento deles. Por isso, deveis, como Jesus vai dizer, fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. E no versículo 12, mais lá embaixo, ele vai dizer, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Por que Jesus falara isso? E nós vamos hoje desenvolver um tema chamado virtude cristã. E praticar a virtude cristã, ela parte do primeiro pressuposto das 3 virtudes teologais que nós conhecemos e sempre falamos aqui. As virtudes teologais quais são? Fé, esperança e caridade. Essas 3 virtudes são a essência do cristão. Nós professamos a nossa fé, a fé do batismo. Nós professamos o nosso credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo. Nós vamos vivenciando esse credo com a nossa prática. E o que faltou nos fariseus foi justamente isso. Faltou vivenciar o credo deles, a crença deles, o ensinamento de Cristo, o ensinamento da Bíblia, o ensinamento dos antigos, o ensinamento dos profetas, o ensinamento das leis, tudo eles tinham até colocado nas suas roupas, nas suas vestimentas, até na testa eles colocavam, mas não vivenciavam. Colocavam como Jesus Cristo, para aqueles que era o povo a observar, apesar dos fardos que nem eles observavam. Portanto, nós vamos entender que é necessário nós caminharmos com as virtudes teologais e também caminharmos com a virtude do magistério da igreja, que é o catecismo. Por isso, no parágrafo 1803, o nosso catecismo vai dizer, tudo que é verdadeiro, nobre e justo, tudo que é puro, amável e de boa reputação, tudo que é virtude, olha aí como se salienta a virtude, tudo que é virtude e digno de louvor, isto deveis ter no pensamento. Isso São Paulo falando na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. E o Salmo responsorial, hoje ele vai justamente no refrão dizer, a todos os que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E a todos que procedem retamente é justamente nós termos essas virtudes que Paulo salienta e que a igreja menciona no parágrafo 1803, quando nós estamos no tema do pecado, falando essa semana, do qual a virtude é colocada aqui como um ponto fundamental. E devemos praticar aquilo que é nobre, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável aos olhos de Deus. Ao contrário dos fariseus, como Jesus Cristo vai colocar aqui na leitura, que praticavam justamente a hipocrisia. E a hipocrisia foi o que mais Jesus combateu em todo o seu ensinamento. E a hipocrisia que Jesus combatia, ele apontava justamente a desse grupo religioso chamado fariseus e aos doutores da lei também. Portanto, nós devemos caminhar com esse pensamento, como Paulo fala na carta aos Filipenses,
capítulo 4, verso 5, e como nossa própria fé, nossa igreja, nosso magistério, a nossa doutrina, que é o nosso catecismo, 100% bíblico, bem interpretado, nos coloca. E devemos colocar em prática essa virtude que Cristo hoje quer de nós. A virtude principal é de sermos humildes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver. No final, como Cristo vai dizer no versículo 12, aquele que se exaltar será humilhado, e os humilhados serão exaltados. Portanto, devemos sempre nos colocar no ensinamento do Cristo, do Mestre, que nos ensina o caminho e a virtude principal da humildade. A virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Portanto, quando nós nos colocamos à disposição do Mestre para trabalhar na sua messe, devemos justamente irmos com aquele olhar que Cristo tinha, o olhar de misericórdia para aqueles que tinham os mais necessitados e humildes. Ao contrário desse grupo de fariseus que se destacavam, queriam ser mais, chamavam de ignorantes para aqueles que eram pobres e humildes, porque não conheciam, não tinham o grau de conhecimento deles. E devemos nos perguntar, até que ponto eu busco no conhecimento me aproximar mais de Deus? Ou até que ponto eu busco pelo conhecimento me diferenciar daquele que nada conhece aos meus olhos? Porque eu estudei mais, porque eu tenho mais conhecimento, porque eu tenho títulos, porque eu tenho doutorados, assim por diante? Nós não devemos buscar esse caminho dos fariseus. Esse é o caminho dos fariseus. E nós devemos buscar no ensinamento de Cristo, nas virtudes que Cristo nos ensina, um único meio, como diz o nosso catecismo, que é de praticar atos bons, dar bons testemunhos, fazer com que nós, pessoas virtuosas pelo Espírito, tenhamos sensibilidade com os mais necessitados, sensibilidade com aqueles que precisam do nosso olhar, da nossa compreensão. Nós devemos buscar essa virtude humana no nosso coração. Termos uma virtude humana baseada no Evangelho. No parágrafo 1804 do nosso catecismo vai dizer: as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam o nosso procedimento segundo a razão e a fé. Isso para o nosso tempo, onde nós, na campanha da fraternidade, mencionamos um tema, fraternidade, e pessoas estão a criticar a igreja porque o tema é fraternidade o nome, porque a igreja chama para o diálogo. O diálogo é preciso haver, não só da igreja com outras denominações, não só da igreja com pessoas que estão afastadas, vivendo no pecado, como dentro da própria igreja é necessário esse diálogo. Por que a igreja está se dividindo? É falta de diálogo. Porque as pessoas da própria igreja estão atacando o Papa, jogando pedra na igreja, jogando pedra nos sacerdotes? É falta de diálogo. Por isso, é possível nós vivermos sem essa polarização, vivenciarmos a diversidade na unidade. É isso que Cristo quer em nós, a partir dessa vivência cristã, buscando nas virtudes a prática do bem. Os fariseus, como Cristo vai dizer, fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas. Veja que é tudo exterior, com trechos da Escritura, trechos na testa, nos braços, e põe na roupa longas franjas. Gosto de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Pessoas que se comportam assim não estão vivenciando o cristianismo. Os fariseus gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de mestre. Quantos e quantos foram por esse caminho? Quantos e quantos
se perderam por esse caminho. Devemos procurar hoje nos perguntarmos até, e eu, como tenho vivenciado o cristianismo em mim? Como tenho vivenciado o tema da campanha da fraternidade na minha vida? Que nos sugere o diálogo, o compromisso, o amor. Como tenho vivenciado o próprio lema da campanha da fraternidade, que é um versículo da Bíblia, na carta aos Efésios, Cristo é a nossa paz. O que eu tenho contribuído para essa paz? Quando eu lanço minhas raízes de pensamento, muitas vezes levados por fake news, anunciadores do Evangelho que anunciam não um Cristo que é no Evangelho, mas um Cristo que é justamente contrário disso que é o trecho da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 14, que Cristo veio trazer a paz, não veio dividir, do que era dividido fez uma unidade, como vai falar Paulo. Por isso, vamos nos sentir convidados, não vamos só convidar pessoas para vir e fazer parte desse diálogo, para identificar caminhos de soluções para superar as polarizações. Vamos nos sentir também convidados ao diálogo. Não vamos mover violência de palavras, de muitas vezes extremos ideológicos, muitas vezes de atitudes contrárias à igreja. Isso não vai levar à unidade. O caminho que nos sugere a unidade é o diálogo. Vamos nos iluminar pela palavra de Deus que nos sugere isso. Vamos nos iluminar, seguir justamente o ensinamento, o magistério da igreja que nos orienta. Sermos humildes é nos colocarmos justamente, principalmente, na condição de escutar. O diálogo começa pela escuta, de ouvir bem, conhecer bem, estudar bem o tema, antes de falar qualquer coisa por aí, porque alguém falou. Esse alguém que a gente nem sabe quem é, muitas vezes. Nós devemos hoje buscar, como a palavra de Deus nos diz hoje, sermos humildes. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar aqui as laudes conosco, fazer a oração, fazer aquele momento de louvor, gratidão a Deus, nos colocar como verdadeiros discípulos de Cristo, que observam seus mandamentos a partir da humildade, que a humildade se manifesta no obedecer, escutar, colocar em prática o ensinamento de Cristo e não dos fariseus. Obrigado por suas preciosas participações. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhem esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixa aqui embaixo seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E aqui pessoas que falaram conosco e nós vamos responder. E aqui falou conosco Saúde Costa. Amém. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Boa tarde, irmão PM, a paz de Cristo e o amor de Maria. Que Jesus te abençoe e abençoe sua família e também a todos os inscritos deste canal de evangelização e oração. Salve Maria Santíssima. Jesus te abençoe, obrigado pela sua participação também. Saúde Costa. Ieda Ruda, bom dia. Paulo Maia, que Deus abençoe sempre, paz e bem. Jesus te abençoe também, Ieda Ruda. Mardônio, bom dia, irmão Paulo Maia, obrigado por nos trazer todos os dias essas lindas reflexões e que o bom Deus nos abençoe
no dia de hoje, todos nós. Amém? Jesus te abençoe, obrigado pela sua participação e generosas palavras também. E vamos engrandecer a Deus e agradecer a Deus também por esse momento que nos dá aqui essa oportunidade de estarmos juntos aqui como uma comunidade. Mardônio Alves, Sueli Melo, bom dia Paulo Maia, eu rezo o texto todas as noites e o texto da misericórdia e leio o Salmo, pois não entendo muito bem as leituras da Bíblia. Que Deus abençoe o Senhor e sua família. Amém. Igualmente, que Jesus te abençoe igualmente e seus queridos também. Sueli Melo. Bom dia, Paulo Maia. Carlos Benevides falou conosco também. Diz, glória a vós, Senhor, que o Senhor nos proteja de todos os males. Amém, amém, amém. Jesus te abençoe. Carlos Benevides. Hélio Santana. Deus abençoe você sempre igualmente, Hélio Santana. Edson Raimundo. Boa noite, fica com Deus. Coloca meu nome na oração e do irmão dela, se chama Toninho, que vai operar no estômago. Boa noite, Paulo Maia. Tudo bem com o Senhor. Amém, Jesus te abençoe. Vamos rezar por essa pessoa que você citou o nome aqui, Toninho. E que Deus possa fazer a obra conforme suas intenções que você nos coloca aqui. E Deus vai, com certeza, por meio da nossa intercessão, direcionar o que precisa ser feito nesse momento aí por essa pessoa que você está colocando o nome aqui. Edson Raimundo Rodrigo, obrigado pela sua participação e por suas palavras também em nosso canal. Aqui falou conosco também Maria do Carmo, Maria da Luz Varela, Ronizeldo Antunes, Jana Costa, Wanda Peixoto, Cláudia Frites, Bernadette Margarida, Conceição Maria. Muita alegria tê-los no nosso momento de reflexão e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!